já falei seu currículo. A Gisele, ela é uma parceira do dia a dia. Ela, como eu disse, ela é responsável pela garantia da qualidade na Cosmoderma, que é o nosso fornecedor. Então, a gente, o tempo todo ali, Gi, pelo amor de Deus, me socorre para todas as perguntas que vocês me fazem, que eu não sei responder, é para Gi que eu corro. E aí, hoje, a gente vai trazer um pouquinho aí e ela vai dividir com a gente tudo que ela sabe, tá? Então, a gente fez umas perguntas antes, que são perguntas que são comumente feitas no dia a dia, quando a gente dá treinamento, quando o pessoal, né, quando a gente faz os e-books e tal, geralmente surgem essas perguntas. Então, a gente já fez uma prévia e aí depois vocês vão mandando as perguntas e a gente vai fazendo, tá bom? Tá. Gi, então vamos lá, meu amor. Explica pra gente o que é o quaternário de amônia e a bigomido, o PHMB. Eu não vou tentar falar o nome porque esse poliexo, não sei o que lá, eu não sei falar. Tá bom? Polihexametilbigonida. É simples. Toma. Então, antes de falar um pouquinho, responder a sua pergunta, eu gostaria primeiramente de dar boa noite a todos que estão presentes conosco, agradecer o seu convite da CISPAC e dizer que é uma honra, é uma alegria abordar um tema tão importante que é a desinfecção de superfície em tempos de pandemia. E falar sobre trazer esses assuntos e orientar melhor os profissionais da área da saúde é de extrema importância, né? E vai ser muito útil, espero que seja muito útil para todos. Antes de responder a sua pergunta, aliás, eu queria falar um pouquinho sobre algumas informações que eu pesquisei que eu acho importante para a gente poder entender o conceito de cada agente químico, para a gente entender a finalidade de uso, a indicação, para depois abordar cada produto ou cada agente químico. Pode ser? É sua, a live é sua. Fica à vontade. Tá certo, então. Pesquisando sobre o vírus, a gente sabe que o vírus tem um alto poder de transmissibilidade, ele também tem um alto poder de persistência nas superfícies, e um estudo feito por Kampf e colaboradores demonstrou que o vírus ele consegue permanecer ativo por até 28 dias, dependendo da superfície e da temperatura. Então, diante desse poder de transmissibilidade, de persistência na superfície, o alto poder que ele tem de trazer agravos à saúde, como a síndrome respiratória aguda, e também de levar a quadros de internação e até mesmo de mortes em indivíduos que também têm uma predisposição, que têm alguma doença de base. Então, diante de tudo isso, é importante e de fundamental importância entender quais são os métodos de prevenção e controle da infecção nos estabelecimentos de assistência à saúde. Então, diante disso, diante dessa importância, a Anvisa publicou várias normas técnicas que ela orienta melhor os profissionais da saúde em relação tanto às boas práticas de processamento de serviços para a saúde, que daí ela cita a RDC 15 de 2012, e também o manual da Anvisa de 2012, que fala sobre a limpeza e desinfecção de superfícies. Então, esses temas são extremamente importantes a gente abordar e entender aonde que a gente pode buscar as referências para melhor fazer o nosso processo no dia a dia. Então, entendendo isso, é importante também a gente abordar dois temas. O nível de desinfecção de acordo com a resistência do micro-organismo e também o nível de desinfecção de acordo com a criticidade do material. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas qual produto que eu vou utilizar, por exemplo, para desinfecção de um material, de um artigo semicrítico? A gente sabe que é um desinfetante de alto nível. Se eu falo de uma desinfecção de superfície fixa ou de um artigo não crítico, eu posso utilizar um desinfetante para superfície fixa apenas. Eu não preciso utilizar um desinfetante de alto nível ou de nível intermediário.
E para materiais semicríticos de assistência ventilatória, é recomendado no mínimo que se faça uma desinfecção de nível intermediário. Então, por isso que quando a gente regulariza os produtos na Anvisa, a gente precisa informar a finalidade e a indicação de uso desse produto. É com base nisso que a gente vai fazer a indicação do produto e vai ver se aquele produto está apto ou não para ser aplicado naquele processo. Então, voltando um pouco aqui sobre a sua pergunta... Aí entramos no quaternário de amônio e biguanida. Isso. Qual a diferença de um e de outro e como eles atuam? Vamos lá. O quaternário de amônio, ele é um tensoativo catiônico. O que isso quer dizer? Ele tem uma estrutura positiva e isso faz com que ele tenha um aumento da permeabilidade na célula. Então, ele consegue fazer com que o PHMB, por exemplo, entre com mais facilidade na célula e potencializa a ação microbicida. Além disso, o tensoativo, todos... devem saber, o tensoativo ele tem uma parte apolar e uma parte polar. Então ele tem afinidade tanto com a água quanto com a sujidade. E o que ele faz? Ele emulsiona essa sujidade. A partir do momento que ele consegue emulsionar e se ligar a essa sujidade, quando você lava, você consegue carrear, levar embora toda essa sujidade e facilitar o processo de desinfecção. Então, o quaternário de amônio, ele atua de duas formas. Ele atua fazendo o processo de limpeza e ele também tem a ação microbicida. E potencializa, por exemplo, o PHMB, que é o polihexametileno biguanida. O que é o PHMB? É uma biguanida polimérica. Vocês já devem ter ouvido falar de clorexidina. A clorexidina, ela é uma biguanida monomérica. E o que alguns estudos demonstraram? Que quando se colocava mais radicais nessa estrutura, potencializava o espectro de ação e, consequentemente, a eficiência desse produto. Então, por isso que o PHMB é tão conhecido e tão utilizado no processo de desinfecção. Além disso, claro, tem também as questões de segurança e... porque o quaternário de amônio ele é considerado um produto não tóxico, ele é não corrosivo, então pode ser utilizado para desinfecção de diversos tipos de superfícies, e ele tem um amplo, junto com a biguanida, tem um amplo espectro de ação. Então é um produto super versátil, por exemplo, a linha Prático, que tem a associação do quaternário de amônio com o PHMB. É um produto que vai ter os dois benefícios, a limpeza e a desinfecção, em um único processo. Meu Deus! Essa foi só a primeira resposta, né? Sim. Ontem a gente alinhou as perguntas, a gente fez 2h30. Não vai dar tempo. Eu falei, como que a gente vai abordar todos os assuntos em 1 hora? 2h30 sem nenhuma pergunta de outra pessoa. Então, vocês imaginam o tanto de assunto, tanto de conteúdo que a gente tem. Tá? Então, vamos tentar responder tudo, qualquer coisa. Se não der tempo, a Gi volta outro dia. Combinado, Gi? Sim. Então, vamos lá. A gente sabe que os quaternários de amônia, eles têm várias gerações. Sim. Então, assim, você consegue explicar pra gente um pouquinho quais são essas gerações e se, eu já vou emendar numa outra pergunta, se é correto dizer que as gerações, conforme elas vão aumentando, elas vão ficando melhor do que as outras, uma é melhor que a outra, ou depende da indicação? Excelente pergunta, Lilian. Eu também recebo vários questionamentos em relação à geração do quaternário de amônio, porque as pessoas elas tendem a pensar que quanto maior a geração, melhor é o produto, maior é o espectro de ação. Teoricamente, sim. Conforme a evolução dessas gerações do quaternário de amônio, foi necessitando cada vez mais de concentrações menores desses ativos para se ter um mesmo desempenho. E a questão também desses quaternários de amônio de última geração atuarem muito bem sobre superfícies com matérias orgânicas e também na presença de água dura. A água dura é uma água considerada rica em minerais,
como carbonato de cálcio, por exemplo. Se tiver muito carbonato de cálcio na água ou outros tipos de minerais, esses minerais se complexam com algumas estruturas e alguns componentes do desinfetante, no caso, o quaternário de amônio. E aí diminui muito a ação dele. Então, não é recomendado que se utilize uma água que não seja controlada, e também na presença de matéria orgânica, esses produtos com geração superiores vão atuar bem melhor. Outro ponto também, vou falar um pouquinho sobre a história da evolução dessas biguanidas, é que a primeira molécula ela foi descoberta em 1916. Então, alguns pesquisadores fizeram alguns testes e eles descobriram que, alterando parte da estrutura dessas moléculas, eles tinham uma ação microbicida muito melhor e tinham uma potencialização da ação desses produtos. Então, o que eles fizeram? Eles foram mexendo nessas estruturas dessas moléculas e conseguiram, na segunda e na terceira geração, resultados muito melhores. A partir da quinta geração, que é, na verdade, uma associação de outras gerações, ou seja, de gerações anteriores, eles conseguiram evidenciar que ainda tinha um efeito ainda melhor. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram desenvolver moléculas que precisava de uma concentração baixa nos produtos que nós temos no comércio e, consequentemente, esses produtos eles tiveram um desempenho muito melhor, com menos teor de ativo, com uma concentração muito menor. Então, consequentemente, diminuiu-se também a corrosividade, melhorou a compatibilidade com diversos tipos de materiais e melhorou a biodegradabilidade também, porque não tem uma concentração elevada desses componentes, sendo também, depois do descarte, sendo jogados no meio ambiente, por exemplo. Perfeito. Gi, a gente, na nossa linha de práticos, a gente comercializa três tipos. Né? Tem o prático X, o prático PU e o prático C. E aí, a base dos três é a mesma, que é o quaternário de amônio e a biguamida. E os clientes, a pergunta que eles mais fazem, assim, se são iguais, por que vocês estão... Por que eu vou usar? Por que eu tenho vários? Qual que eu uso, pelo amor de Deus? Eu recebo muito esse questionamento. Mas qual que eu uso se todos têm a mesma base? Bom, a gente precisa entender primeiro qual é a finalidade de uso, qual é a indicação. Porque quando eu falo, por exemplo, de desinfetante de nível intermediário, quando eu falo de desinfecção de material de assistência ventilatória, eu tenho que obrigatoriamente ter um produto com nível de ação intermediário. Agora, se eu falo de uma desinfecção de superfície, pode ser um produto somente para a superfície. Acontece que, algumas vezes, alguns clientes, por esses desinfetantes de nível intermediário terem um espectro de ação melhor ou terem mais laudos de comprovação de eficácia bactericida, eles optam por ter um produto de um nível intermediário, porque daí eles sabem que eles estão mais seguros em relação a esse espectro de ação. Só que agora é importante salientar que só vai fazer a desinfecção de nível intermediário, só é obrigado a fazer a desinfecção de nível intermediário em materiais de assistência ventilatória. Mas o que não quer dizer que ele possa utilizar esse produto em outras situações. Agora, falando um pouquinho sobre os práticos em si, o prático 100, ele é um desinfetante de nível intermediário. Então, o que isso quer dizer? Que ele atua sobre as bactérias, as formas vegetativas, sobre fungos e sobre micobactérias. Além disso, ele comprovadamente, a gente fez mais estudos para ele, e ele comprovadamente tem ação sobre vários tipos de esporos.
como Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, o Clostridium difficile. Então, a gente sabe que ele tem um amplo espectro de ação, só que ele é um produto concentrado, ou seja, o cliente que necessita de um produto em quantidade maior, porque ele utiliza muito o produto, tem um ambiente muito grande, tem várias situações que ele precisa utilizar o produto, ele vai optar por fazer a utilização desse produto concentrado por conta do custo-benefício. A diluição desse produto é de 10 ml para 1 litro de água, o tempo de contato é de 10 minutos e ele tem estabilidade por até 30 dias após a diluição, desde que se acondicione num frasco fechado e que não vai ter risco de ter diluição ou contato com o meio externo. Então, ele é um nível intermediário, além da desinfecção de superfície fixa e artigo não crítico, também pode ser aplicado na desinfecção de material de assistência ventilatória. O Prático X, ele é um produto pronto uso. Ele é um produto... e eu esqueci de falar. O quaternário de amônio do Prático 100 é o cloreto de benzalcônio, que é de segunda geração, associado ao PHMB. No Prático X, nós temos o quaternário de amônio de quinta geração associado ao PHMB. Nesse caso, ele é um produto pronto uso, ou seja, é só aplicar e aguardar os 10 minutos. O espectro de ação dele também é muito parecido com o do Prático 100, porém ele não tem todos os estudos que o Prático 100 tem. Então, só por aí você vê que não significa que ter um quaternário de amônio de uma geração superior, ele vai ser superior também na ação, porque depende de outros fatores, como temperatura, como pH, como matriz da formulação, porque também os adjuvantes, eles auxiliam também no desempenho desses produtos. E, então, eu falei sobre o Prático 100 e o Prático X. Agora, nós temos também o Prático PU, que é um pronto uso também, só que é um quaternário de amônio de segunda geração, que é o cloreto de benzalcônio com o PHMB. Em que momento, então, que eu vou usar o Prático PU ou o Prático X? Depende da necessidade do cliente. Para desinfecção de superfícies, ele pode utilizar os 2 produtos, ou aliás, os 3 produtos. Só que se eu falar de desinfecção de material de assistência ventilatória, obrigatoriamente o Prático X e o Prático 100. Tá ótimo. Lembrando que quem optar por diluir, né, esse concentrado, o custo-benefício dele sai mais barato. Só que eu tenho muito cliente, por exemplo, que opta por comprar o pronto uso exatamente porque, assim, vai diluir. Aí a pessoa que dilui, uma hora tá da cor do produto concentrado, outra hora o produto tá branco. Ou seja, não tem quase nada. Então, quando a gente vai diluir esse produto, é importante que a gente tenha lugar para fazer isso. Então, por exemplo, eu não posso diluir esse produto em qualquer lugar. Eu não posso diluir. Tem o problema da água que você tinha comentado. Tem que identificar também a solução em uso, colocar a validade dela, fazer o controle. Eu preciso pensar em tudo isso, antes de optar pelo concentrado ou pelo pronto uso. Tá? E a gente sabe que os consultórios odontológicos e clínicas médicas, às vezes menores, optam por ter um produto pronto uso porque também não tem uma utilização muito grande. Então, eles optam por ter o pronto uso, não tem problema nenhum. Aí, cada cliente escolhe melhor o produto que vai se adaptar melhor para ele. E a diluição dura só um mês, né? Então, a gente tem que... Sim, para o Prático 100. Do Prático 100, né? Esse que a gente dilui. Então, ele só tem de um mês. Então, às vezes, se você não for usar 1 litro no mês, tem que ver se compensa realmente comprar o concentrado para poder usar. Exatamente. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Para a gente usar essa associação do quaternário de amônia com biguanida, o que a gente precisa? Tem sempre uma discussão em relação a isso, né? Porque, assim, na presença de sujidade,
eu preciso limpar, jogar uma vez, remover e depois jogar de novo, ou não, eu jogo ele, ele já faz tudo. E quando não tem a sujidade, como que eu faço isso? Ah, tá limpo, eu só estou fazendo a desinfecção para o próximo cliente, próximo paciente. Como que eu faço isso? Qual é a orientação da solução, como que eu tenho que utilizar isso? Nesse caso, a gente sabe que a Anvisa ela recomenda que se lave e que se limpe o local antes de fazer o processo de desinfecção. E como a linha Prático é um produto multiuso, ou seja, tem duas funções em um único produto, a gente sabe que ele vai fazer a limpeza e a desinfecção. Mas no caso da presença visível da matéria orgânica, há a necessidade de se remover com o produto essa matéria orgânica e depois reaplicar o produto para garantir que a desinfecção foi feita. Porque caso contrário, você não tem segurança no processo. Então, presença de matéria orgânica é necessário fazer dois processos. Passa a primeira vez para remover a matéria orgânica e a segunda para garantir a desinfecção. Perfeito. E aí uma outra pergunta que também é bem comum. Quando eu passo ele para fazer a desinfecção, tem lá o tempo de ação de 10 minutos. Eu preciso aguardar esses 10 minutos para utilizar a superfície ou ela vai ficar fazendo efeito por 10 minutos e eu posso utilizar esse produto normalmente? Eu posso utilizar essa superfície normalmente? Excelente pergunta. Eu recebi esse questionamento hoje, inclusive. Na verdade, a gente recomenda que se siga as orientações do fabricante. Então, se o produto ele foi desenvolvido e ele faz a desinfecção durante os 10 minutos, tem que obrigatoriamente aguardar esses 10 minutos, no caso da linha Prático, para poder utilizar o local. Uma outra coisa importante, eu posso remover o produto depois da aplicação? Não faz sentido nenhum. O produto, o quaternário de amônio, ele tem um efeito residual. O que seria esse efeito residual? É aquele efeito que permanece mesmo após a aplicação do produto. Então, se você remove depois com um pano úmido, você está tirando todo o produto da superfície. Então, teoricamente, você está diminuindo a eficiência do produto. Então, não é aconselhável. Então, aplicou, tem que aguardar o tempo recomendado pelo fabricante e, após esse processo, não pode remover com um pano úmido. Perfeito. Uma pergunta que é bem comum, quando a gente fala de desinfecção de superfície, principalmente, eu percebo isso na área da odontologia, é utilizar ácido peracético para fazer desinfecção de superfície. Então, assim, fala um pouquinho pra gente como que é isso, como que é utilizado, porque na verdade é um desinfetante de alto nível, a indicação não é essa. Explica pra gente se pode, se não pode, por que não pode, o que a gente pode orientar em relação a isso? Sim. O ácido peracético é um desinfetante de alto nível, então, consequentemente, ele é indicado para desinfecção de materiais e artigos semicríticos. O que isso quer dizer? Ele é indicado para endoscópio, para laringoscópio, para colonoscópio e para materiais considerados semicríticos. Então, ele atua muito bem quando em imersão. Então, quando você vai fazer a desinfecção desses artigos semicríticos, é necessário deixar o tempo de ação lá recomendado pelo fabricante, mas deixar o produto submerso nessa solução, senão você não vai ter a eficácia do produto. Acontece que algumas instituições, eu recebo esse questionamento direto, utilizam em algumas situações para a desinfecção de superfície fixa. Não é muito aconselhável, primeiro porque ele é corrosivo, ele não é compatível com todos os tipos de materiais. Ele também é considerado tóxico para as vias aéreas e oculares. Então, para você passar esse produto num ambiente, ele é volátil e ele vai causar essa irritação, então não seria tão indicado.
Eu fiz um questionamento para a Anvisa e ela falou que pode ser utilizado para desinfecção de superfície, desde que você garanta que essa superfície tenha sido totalmente recoberta com o ácido peracético. Mas isso falando de um processo simples de desinfecção de superfície, a gente pode não garantir esse contato do produto com toda a superfície. Então, o mais indicado nesses casos é utilizar realmente os produtos indicados para desinfecção de superfície, que são a base de quaternário de amônio, de PHMB, até o álcool 70 também é indicado para essa finalidade, o próprio hipoclorito. Só que entre o hipoclorito e o álcool 70, a gente sabe que tem algumas desvantagens. O álcool 70, por exemplo, ele resseca alguns tipos de materiais. Acrílico, estofado, ele também é muito volátil, então ele não tem um efeito residual. Já o hipoclorito, ele é tóxico para as vias aéreas e oculares, então tem todos esses inconvenientes desses outros produtos. Por isso que se utiliza muito nos dias de hoje os quaternários de amônio associados ao PHMB. Perfeito. Bom, então essas eram as perguntas que eu tinha, só a gente assim do dia a dia. Agora tem um monte de pergunta que o pessoal fez, a gente vai tentar responder aí o que a gente conseguir, tá? Então, vou voltar lá no começo, uma das primeiras perguntas que fizeram, em relação à limpeza de ambulância. Então, para limpar a superfície da ambulância, a maca, toda a superfície dentro, os equipamentos, qual seria o produto mais indicado para fazer essa desinfecção? O produto mais indicado seria mesmo o quaternário de amônio com PHMB, para a superfície fixa e artigos não críticos, por conta dele ser um produto muito eficaz e comprovadamente eficaz, que a gente vale ressaltar aqui que eu não tinha comentado anteriormente, que todos esses produtos, e a Anvisa, ela obriga na hora de regularizar o produto a apresentar laudos realizados em laboratório credenciado por ela. Então, assim, esses produtos, eles realmente têm uma segurança e uma eficácia comprovada. Então, a importância de se utilizar também produtos que estejam devidamente regularizados e que tenham essa comprovação científica de que ele é realmente efetivo frente àqueles micro-organismos, traz muito mais segurança na hora da aplicação e da utilização do produto. Então, para esses casos das ambulâncias, pode ser utilizado sem problema algum. E a vantagem deles, além de terem um excelente espectro de ação, atuar sobre vários tipos de micro-organismos, eles também têm uma baixa toxicidade, né? Então, eles são pouco irritantidérmicos e oculares, e eles também têm uma compatibilidade muito grande com diversos tipos de superfície. Além disso, eles também são biodegradáveis, ou seja, não vai bioacumular no meio ambiente e interferir no meio ambiente. Tem a questão também ecológica. Eu tenho algumas perguntas, eu acho que o pessoal não entendeu muito bem algumas explicações para trás, a gente vai voltar aqui. Mas agora eu lembrei de uma coisa que você falou dos laudos, que você falou que quando a gente vai registrar esses produtos na Anvisa, eu tenho laudos, né? Então, comprovar a eficácia contra tal micro-organismo, tal, ele é um desinfetante de nível de superfície, ou de semicrítico, ou de alto nível. Um produto que sempre me questionam é a utilização do lisoforme em área ambiente da saúde, na área da saúde. Então, eu queria que você falasse desse produto, não sei se você conhece, se ele tem registro, se tá ok usar ou não. Fala um pouquinho dele pra gente. E aí depois eu vou voltar nessas perguntas que o pessoal teve dúvida. Sim, excelente pergunta. Eu recebo esse questionamento de diversos clientes. Na verdade, o lisoforme, ele é a base de quaternário de amônio, ele tem sim a comprovação de eficácia dele, porém ele está regularizado na Anvisa como um produto de uso geral. O
que isso quer dizer? Que ele pode ser utilizado para fins domésticos e não na área hospitalar, e não em estabelecimentos de saúde. Para você poder indicar um produto para estabelecimento de saúde, ele tem que ter essa indicação e estar devidamente regularizado na Anvisa. E para isso, basta você pedir o registro do produto, porque lá sai a classificação dele. E em relação aos laudos, geralmente esses de uso domésticos, eles têm poucos laudos. Geralmente é para Pseudomonas, Salmonella e Staphylococcus. O que não acontece com os desinfetantes utilizados em ambientes de saúde. Porque nessa situação a gente sabe que tem um risco muito maior e tem a necessidade de comprovação de eficácia frente a diversos micro-organismos. Então é importante utilizar um produto devidamente regularizado para aquela finalidade. Então, lembrando o pessoal que assim, não posso ir no mercado, comprar lá um produto que está falando que é 99% elimina as bactérias e levar isso para dentro do consultório, para dentro do hospital. Precisa ser uma coisa regularizada para uso profissional na área da saúde. Sim. Teve bastante pergunta. A gente podia voltar um pouquinho na utilização do quaternário, porque o pessoal está questionando, só para você explicar de novo, que a gente precisa primeiro fazer a pré-limpeza e depois fazer a desinfecção. Ou eu posso já fazer a desinfecção direto com o produto e depois, em caso, se tiver sujidade visível, se não tiver, você consegue voltar um pouquinho? Tem bastante pergunta, eu acho que o pessoal não entendeu bem. Sim. Na situação em que você tiver resquícios de matéria orgânica que você conseguir remover com o produto, ótimo, pode aplicar o produto a primeira vez para remover esses resquícios e depois aplicar novamente para garantir o processo de desinfecção. Quando você tem uma presença grande de matéria orgânica e é de difícil remoção, há necessidade da limpeza. Aí você tem que lavar, fazer o processo mesmo de limpeza antes de utilizar o produto. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Teve uma pergunta que acho que umas 2, 3 pessoas perguntaram. Qual é o tempo residual de ação dos práticos depois de aplicado? Nós não temos esses estudos para a linha prático, porém a gente sabe que através de estudos feitos por vários pesquisadores, se tem uma média de 4 a 6 horas de efeito residual dos quaternários de amônio. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para material, a lavagem sai um pouquinho da parte de desinfecção, mas como a gente sabe que precisa lavar antes, então assim, está perguntando que para lavagem do material contaminado de Covid-19, utilizar o detergente enzimático e afeta a quantidade de enzimas ou uma quantidade mínima já resolve? A gente tem que entender que são conceitos diferentes, processos diferentes. Uma coisa é a limpeza e outra coisa é a desinfecção ou esterilização. Então, segundo a Anvisa, na RDC 15 de 2012, ela fala que um material ele não pode ser desinfetado ou esterilizado sem ter sido devidamente limpo. O que eu quero dizer com isso? Nesse momento, ele não tem que ficar preocupado se aquele produto vai conseguir eliminar aquele vírus, porque a função da limpeza é realmente tirar a sujidade. Logicamente que a gente sabe que durante o processo de limpeza também tem uma redução da carga microbiana. Mas é importantíssimo que se faça o processo de forma correta. Eu não tenho esse conhecimento que tem interação e inativação, que o vírus consiga inativar as enzimas e que por isso o processo não é eficaz. O que eu sei é que a Anvisa tem orientado na norma técnica que todos os procedimentos de processamento para a saúde devem ser seguidos de acordo com a RDC 15 de 2012. E a RDC 15
fala que o produto precisa ser limpo com detergente, o material precisa ser limpo com detergente enzimático e depois sofrer o processo de desinfecção ou esterilização. Perfeito. Tem uma pergunta que os práticos eles podem ser usados em óculos de proteção, eles danificam a lente de grau. Vocês têm alguma utilização em relação a isso de superfície? Tem algum problema por ser óculos, tipo, passar e utilizar? O quaternário de amônio com o PHMB, eles são produtos extremamente compatíveis com diversas superfícies. Então, não teria problema de fazer essa aplicação. Além disso, o Prático X, ele tem vários estudos que comprovam que ele é não corrosivo frente a diversos tipos de materiais. Dentre esses materiais tem o vidro também. Então, eu entendo que não teria problema de fazer essa utilização. Perfeito. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Saindo um pouquinho do tema, mas não tem problema, né, Gi? Porque quando a gente encontra alguém para responder nossas questões. Se eu souber, eu fico feliz. Essa é tranquilo para responder. Qual o melhor produto para usar na lavadora ultrassônica? Lavadora ultrassônica, o melhor produto para fazer a limpeza são os detergentes enzimáticos. Por que os detergentes enzimáticos? Porque eles têm, além da ação das enzimas, que vão degradar a matéria orgânica, eles têm a associação com o tensoativo não iônico. O que é o tensoativo não iônico? Nada mais é do que um tensoativo que vai auxiliar no processo de limpeza, mas ele tem como propriedade não formar muita espuma. Se você tem um produto que forma muita espuma, você interrompe o ciclo de limpeza na ultrassônica. Então, o ideal é que você tenha um produto que não forme muita espuma. E em relação aos benefícios que o detergente enzimático traz também, por conta dessa associação entre tensoativo e enzimas, é o mais indicado. Ótimo. A Rosinha tá lembrando aqui, a gente até comentou sobre ontem, né? E a gente acabou tomando outro rumo. Falando sobre várias coisas. Que esses laudos, né, quando a gente vai tirar, eles precisam ser laudos regularizados junto a laboratórios que são acreditados, né, REPLA. Sim, exatamente. E pode ser até um laboratório internacional, mas lembrando que esses laudos, a gente até comentou isso ontem, porque a gente sempre fala, né, que assim, as pessoas podem prometer o que elas quiserem, né? Então, assim, exatamente. Promete que, nossa, desencrava a unha até, né, cura terçol, quebra de cabelo, faz tudo. Só que a gente precisa ter os laudos disso, né? Então, cada produto que é licenciado, cada produto que entra, né, ele tem que ter esses laudos. E sempre que a gente vai optar por um produto, a gente precisa pedir para o fabricante que ele me forneça esses laudos, né? Eu não posso acreditar no que o cara está falando, porque a gente sabe que tem, infelizmente, no mercado brasileiro, um monte de produtos que prometem, né, de limpeza até esterilização praticamente e na verdade não entrega laudo de nada do que fala. Então isso é importante e eu achei legal quando você falou, que eu perguntei do residual, que você falou que vocês não têm esse laudo. Então assim, sabe que por estudos pode durar ali um tempo, mas que a gente não tem esse laudo, a gente pode ter no futuro e tal, mas eu acho que a transparência quando a gente vai optar por um produto é importante. Exatamente. Eu não sei se você vai saber me responder assim de bate-pronto, mas qual a concentração do PHMB os práticos têm? Tem diferença? Eu acho que é em relação à proporção. Eu não entendi direito a pergunta. Sim, a gente tem que sempre pensar, porque a gente tem o produto concentrado e o produto pronto uso. Em relação ao prático 100, ele tem 520 ppm de quaternário de amônio. Em relação ao prático PU, ele tem 112 ppm e o prático X, 1.600 ppm. Então, o prático X tem uma concentração muito mais elevada do ativo. Só respondendo aqui uma pergunta,
Em relação a direcionamento, na verdade, assim, a gente sempre precisa ler e entender o que cada fabricante entrega, né? Então, Exatamente. assim, a gente está falando dos quaternários de amônia e do PHMB, na verdade, tem N marcas no N mercado que marcas no utilizam esse mercado. produto, tá? É por isso que a gente optou por abordar eles. A gente já tinha visto em várias outras lives os questionamentos em relação a isso. É sempre importante a gente escutar e cada fabricante, obviamente, vai saber exatamente o seu, porque não é porque é quaternário de amônia e biguanida que são iguais, né? Foi o que a Gisele falou no Exatamente. começo, tá? Então, por isso que a gente optou por abordar esse tema especificamente. Mas, assim, a gente pode falar, por exemplo, do álcool, que a gente já falou também, em relação à utilização deles, tá? Exatamente. Não é um produto específico, né? A gente está falando, na verdade, de substância química, de componente, tá? Sim. Aqui está perguntando para superfície de madeira. Eu posso responder essa, Gi? Pode, pode. Madeira, ela é porosa, a gente não consegue limpar, né? Então, a madeira, ela não pode ser uma madeira, não pode. Como Ela que você tem que vai ter garantir a que superfície, alguma coisa que não seja, que seja impermeável para que e você possa ela fazer a absorve limpeza a da umidade, condição né? que ela não absorva, tá? Então, madeira, a gente não consegue fazer desinfecção de forma nenhuma. Nem desinfecção, nem esterilização, madeira não dá, tá? Deixa eu puxar mais aqui alguma coisa. Produtos com quaternário de quinta geração seria melhor do que as gerações anteriores? Na verdade, a gente já meio que respondeu essa, né? Aí, por Sim. favor, se você puder dar mais Não, posso respondida. falar novamente, sim, sem nenhum problema. Falar que um produto por si só, por ser de uma quinta geração, é melhor do que um de uma geração inferior, não é o mais correto. Deve-se levar em consideração N fatores. Então, deve-se levar em consideração a formulação, os coadjuvantes que estão presentes ali e que vão, em associação com o ativo, ter um melhor desempenho, o pH da solução, a temperatura de uso, tudo isso interfere na qualidade e no desempenho do produto. Teoricamente falando, sim, o quaternário de quinta geração seria superior. Ele tem um maior espectro de ação, atua melhor sobre matéria orgânica, atua melhor na presença de água dura. Então, falando teoricamente, seria superior, mas tem que ser levado em consideração vários outros fatores. Ótimo. Tem mais duas perguntas de detergente. Sim. Uma, o pessoal está perguntando se a pré-limpeza ela precisa ser feita com detergente neutro. A pré-limpeza do instrumental. A pré-limpeza, geralmente o que eu tenho visto nas instituições, quando eu falo com alguns profissionais da área da saúde, eles falam que eles fazem a pré-limpeza com detergente neutro. Mas tem também produtos específicos, que são a base de umectantes ou a base até mesmo de enzimas, que são utilizados especificamente para essa finalidade, que é para fazer a pré-limpeza, para umectar, umidificar a matéria orgânica presente ali no material e preparar esse material para sofrer o processo de limpeza posteriormente. Legal. E aí a outra pergunta é sobre em que momento que eu escolho o detergente neutro e o detergente alcalino? A gente sai bastante, mas vamos rapidinho, só dar um resumão aí. Que o pessoal está perguntando. Depende da necessidade de cada cliente, depende da finalidade, para que utilizar aquele produto. De uma forma geral, o detergente alcalino, pela própria alcalinidade também, ele tem um potencial de limpeza muito maior. E aí ele consegue se ligar melhor às sujidades e retirar. Além disso, o alcalino ele é muito utilizado também por algumas instituições, porque ele dá um certo brilho no instrumental. Então, eles utilizam muito o alcalino para fazer o processo de limpeza. Eu pesquisei, eu não vou saber falar agora a referência, depois eu posso disponibilizar para vocês, mas eu pesquisei um estudo que falou sobre o desempenho do detergente neutro,
do detergente alcalino e do detergente enzimático, mostrando que o detergente neutro teve uma ação inferior comparada aos demais. E aquele que teve um melhor desempenho foi o detergente enzimático. Mas existem estudos também que demonstram o inverso, que demonstram que o alcalino teve um efeito um pouco melhor do que o detergente enzimático. Então, assim, de uma forma geral, o alcalino e o enzimático, eles têm um poder de limpeza, assim, muito parecidos. E vai muito do processo também das pessoas, muito né? do processo, depende de cada... manual, automatizada, se essa máquina ela é qualificada. Se você tem um material, por exemplo, porque a gente sabe que o detergente alcalino ele é contraindicado para metais, para alguns tipos de metais. Então, se você tem, por exemplo, ferro, latão, cobre, é extremamente incompatível. Então, você não vai utilizar um detergente alcalino. Ou opta por um detergente neutro ou por um detergente enzimático. Mas depende também da finalidade, depende da necessidade de cada cliente. Ótimo. Voltando agora um pouquinho para a desinfecção. Qual a comparação entre o glutaraldeído e os quaternários? Glutaraldeído é um desinfetante de alto nível, então ele é à base de aldeído, como o próprio nome fala, e ele é mais indicado para desinfecção de materiais, de artigos semicríticos. O quaternário de amônio, ele até tem alguns produtos associando o glutaraldeído e quaternário de amônio para potencializar a ação. Porém, o que a gente costuma ver no mercado é mais as moléculas isoladas mesmo. O quaternário de amônio, de uma forma geral, ele é indicado mais para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Ótimo. O Prático X pode ser utilizado em tela de computador? Pode, mas desde que não borrife direto na tela, porque todo equipamento eletrônico a gente sabe que não pode ter contato com a água, porque vai danificar o equipamento. Então, o ideal é que se umedeça um pano e passe na superfície que se deseja fazer a desinfecção. Mas pode sim, ele é compatível, não tem problema de utilizar para essa finalidade. Ótimo. Gi, depois você consegue passar para a gente a referência desses estudos do detergente que você viu? Passo sim. Ótimo. Pode fazer desinfecção dos óculos com álcool 70%? Pode fazer desinfecção? Dos óculos com álcool a 70%. Com álcool 70%? Sim. O álcool 70%, como eu falei para vocês, os níveis de desinfecção, os níveis, na verdade, dos produtos químicos e de desinfecção vão ser de acordo com a aplicação deles. Para a desinfecção de superfície fixa e artigo não crítico, pode ser utilizado produtos à base de álcool, 70%, produtos à base de hipoclorito de sódio, quaternário de amônio e PHMB. Então, pode sem problema nenhum. Porém, tem a questão de poder ser incompatível com algumas superfícies. Então, tem que tomar esse cuidado. Ótimo. Só queria lembrar uma coisa, que apareceu uma pergunta aqui, falando especificamente do instrumental odontológico, né? E se existe alguma especificidade para o instrumento. E uma coisa que eu sempre falo, que a gente falou lá no começo, mas que eu sempre gosto de frisar para as pessoas, não tem jeito certo de fazer coisa errada, né? Então a gente qual é a criticidade para poder fazer a forma correta. E aí muita gente questiona, não é a pergunta especificamente, mas assim, eu não tenho como fazer desinfecção da caneta de alta rotação, né? Mas eu passo lá o paninho, não sei o quê. Então, assim, lembrar que não adianta a gente querer ficar dando jeitinho para as coisas. Ou a gente faz do jeito certo ou não faz. Até porque não tem como passar ali o desinfetante. Você não garante o processo fazendo esse procedimento. Porque eu vou ter que emergir, vou ter que deixar o tempo de contato, vou ter que lavar, vou ter que secar. E eu estou fazendo um processo errado num artigo que é para ser esterilizado e não feito desinfecção, tá? Então, Perfeito. Isso eu sempre grifo, porque a gente sabe que a realidade, infelizmente, no Brasil, ainda é de pessoas que têm muito pouco... recurso são caros, também. né? Tudo isso.
isso. Então, muitas vezes a pessoa tem lá 2 canetas, que uma ela usa o dia inteiro e a outra ela deixa caso quebre. Mas isso é uma coisa que a gente precisa mudar, na verdade, essa cultura, né? Que assim, a gente tem que entender que é um artigo que eu preciso ter vários. Então, eu consigo comprar agora, mas isso tem que entrar na programação. Eu não posso ter desinfecção de alto nível ou de superfície, que eu acho que não chega nem a ser superfície, né? Nessa caneta. Mas, voltando à pergunta, existe alguma especificidade para o instrumental odontológico? Você fala no sentido de poder utilizar o instrumental odontológico. A gente tem que entender a criticidade do material. Se vai entrar em contato com o tecido estéril, obrigatoriamente tem que ter um processo, a limpeza e o processo de esterilização. Então, eu não posso fazer desinfecção de um instrumental que vai entrar em contato direto com o tecido estéril. A gente estaria contrariando aí a RDC 15 e também o manual na área de odontologia, né? O manual que a Anvisa publicou em 2006 para a área odontológica. Ótimo. Eu acredito que a pergunta tenha sido assim, em relação se o processamento do material odontológico é diferente do hospitalar. A resposta é não. Não. Não importa Não. aonde você está fazendo, se é na casa de longa permanência, se é no bório, se é na clínica, se é no hospital, o processamento tem que ser respeitado da mesma forma. Tá? Exatamente. Tem 2 perguntas aqui, a gente está no finalzinho. Tempo certo que o material deve ficar imerso no produto. Eu acho que, de novo, precisa saber qual é esse material. Recomendação do fabricante, não tem como, vai variar de fabricante para fabricante. Tem o seu tempo de imersão, então bula é importantíssimo a gente ler. Às vezes o pessoal troca o produto e continua usando como era o anterior, não pode. E outra pergunta que é bem parecida com a do glutaraldeído é a comparação do ortoftaldeído com o quaternário de amônia. Também é a mesma coisa. Isso, ele seria aplicado para uma outra finalidade, para desinfecção de artigos semicríticos. O quaternário de amônio, por ter um espectro de ação menor do que o glutaraldeído e o ortoftaldeído, seria indicado mais mesmo para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Manda de novo a pergunta. Tem alguém falando, por favor, responde a minha sobre cápsula ventilatória, mas eu perdi a pergunta, não sei qual é. Manda de novo, por favor. Aqui me perguntaram se esse produto de PHMB pode ser utilizado em material crítico. Não pode. Não, de jeito nenhum. Material crítico precisa ser limpo e esterilizado. Gente, material crítico e esterilização. No Brasil é proibido esterilização química, tá? Ou é esterilização física a vapor ou esterilização físico-química. Peróxido, formol, ETO. Tá? A esterilização química ela só é permitida em clínicas de hemodiálise, em centros de hemodiálise. É a única situação que é permitida. Que é uma coisa à parte, né? Mas no exatamente. Normal, não. O artigo semicrítico, qual o produto ideal? O que a gente pode utilizar? O artigo semicrítico ideal, nós temos 3 opções muito divulgadas e disponíveis no mercado. Seria o ácido peracético, que é um desinfetante de alto. Falando um pouquinho sobre... Voltou agora? Voltou. Cadê a pergunta da cápsula? Responde essa. Aí tem mais uma da cápsula e a gente só tem 3 minutos. Tá. Então, os 3 produtos assim, mais divulgados, que a gente mais tem no mercado para desinfecção de artigos semicríticos seriam ácido peracético, glutaraldeído e ortoftaldeído. Tá ótimo. E a última pergunta para acabar, que já começou a entrar na contagem regressiva aqui, o que indica para a desinfecção da cápsula ventilatória, cápsula Vanessa? Feita de uma capa de vinil e desmontável. Eu não conheço esse produto, você conhece? Eu não conheço, mas se está falando ventilatória, entendo eu que tenha que ser, no mínimo, uma desinfecção de nível intermediário.
ou vai fazer uma desinfecção de nível intermediário ou de alto nível. Aí, para materiais de assistência ventilatória, é proibido os aldeídos. Aí poderia somente o ácido peracético. Agora, de nível intermediário, nós temos várias opções. Peróxido de hidrogênio, temos o quaternário de amônia, a biguanida, são várias opções. Gente, acabou. Só tem mais 1 minuto. Eu quero aproveitar para agradecer a Gisele. Muito Eu é que obrigada. agradeço. Um monte de perguntas, a gente não conseguiu aí, tem pro pessoal. Gente, obrigada. Eu acho que a gente vai ter que fazer outras. Convidada, marcada, só vamos alinhar uma data. Gente, obrigada por tudo. Semana que vem a gente vai trazer a professora Eliane Molina, falando de desinfecção de material respiratório automatizado. Muito obrigada, um beijo a todos, boa noite. Obrigada pela participação. Obrigada mais uma vez pela sua habilidade. Eu é que agradeço. Janaína, que é a nossa colaboradora hoje. Jana, parabéns. Gente, obrigada por tudo. Acompanhe as nossas Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.